E aí galera do AD, tudo bom? Me chamo José Alex, sou professor de matemática e vim trabalhar com vocês mais uma aula, certo? Antes de mais nada, curte o canal, compartilha, se inscreve, ativa sininho, enfim, esse espaço aqui é para vocês e vocês é que fazem esse canal crescer cada vez mais, tá? Hoje, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre divisibilidade. Mas antes de trabalhar divisibilidade, a gente precisa entender a diferença entre múltiplos e divisores, tá? Então vamos deixar um pouquinho mais claro isso aqui para vocês. O que seria um múltiplo, né? A gente às vezes escuta isso, às vezes a gente está no final do ano escolar, lá no terceiro ano do ensino médio, e o pessoal fica assim, ó, professor, eu me esqueço, até hoje me cobro o tal do múltiplo e não sei o que é múltiplo, né? Eu trouxe um exemplo de uma continha bem simples. 2 vezes 7 é igual a 14. O 14 seria o múltiplo de 2 e 7. Então, múltiplo é isso, quando eu tenho essa multiplicação pelos números naturais. Eu multiplico por 2, 14 deriva... 14 está na tabuada do 2, 14 está na tabuada do 7. Quer dizer que 2 e 7 são múltiplos do 14. Vou pegar o 12. O 12 está na tabuada do 2, o 2 está na tabuada do 3... O 2 está na tabuada do 4, né? São tudo múltiplos. Do 6, né? Para obter o conjunto dos múltiplos de um número, basta multiplicar. Isso é bem importante você saber. E múltiplos deriva dessa palavra que é multiplicar. Esse número pelos elementos do conjunto dos números naturais. Por exemplo, o múltiplo de 5. Se tu for ver, o múltiplo de 5, quem são? É como se tu estivesse fazendo a tabuada do 5 e os resultados da tabuada seriam os múltiplos de 5. Então, o 0, 5, 10, o 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Coloco o infinito, coloco 3 pontinhos porque não tem fim. Depois 5 vezes 10, 5 vezes 11, 55, 5 vezes 12, 5 vezes 13, 5 vezes 14, e não teria fim. Né? Então, os múltiplos de 4 seria o 0, né? Porque 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16. Os resultados seriam os múltiplos. O que tem que ficar claro é que o 0 é múltiplo de qualquer número. Todo número começa sempre com 0. Múltiplos de 80, 0, e depois você coloca os outros. Sempre assim. Todo número é múltiplo de si mesmo. Então, depois do 0, sempre tem ele mesmo. Então, é 80, então é 0, 80, depois 160, porque 80 vezes 2 é 160. Tá? Então, primeiro, para tu colocar os múltiplos, o primeiro número sempre é 0. Porque todo número que é multiplicado por 0 dá 0. E o segundo é sempre ele mesmo. E o único múltiplo de 0 é ele mesmo. O 0 não tem, porque todo número que multiplica 0 é 0. Então, o único múltiplo que o 0 tem é ele mesmo. Tá? Isso, então, são múltiplos. Divisores é quando um número é múltiplo de outro. Aí a gente chama de divisor do primeiro. Por exemplo, o 8 é múltiplo de 1. Né? Se tu for ver, na tabuada do 1, 1 vezes 8 é 8. Então, o 8 é múltiplo de 1. O 8 é múltiplo de 2, porque se pegar 2 vezes 4, é 8. O 8 é múltiplo de 4, porque se pegar o 4 vezes 2, é 8. E o 8 é múltiplo dele mesmo, porque se tu fazer 8 vezes 1, é 8. O inverso, a gente fala o seguinte, o 1 é divisor de 8. Por quê? Porque o 8 consegue dividir o 1. O 2 é divisor de 8, porque o 8 consegue dividir o 2. O 4 é divisor de 8, porque o 8 consegue dividir o 4. Quando eu falo dividir, é quando a divisão dá exata, quando não sobra. Né? Por que não tem o 3? Porque o 8 não consegue dividir o 3. 8 dividido por 3, se tu for dividir, vai restar alguma coisa. E não é uma divisão exata. Só é divisor quando eu consigo dividir aquele número para o outro e ele for exato. O 8 divide ele mesmo. Então, os divisores de 8 são quem? O 1, 2, 4 e 8. Os mesmos múltiplos. Né? Por exemplo, os divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Porque o 4 e o 5 não entram? Porque o 4 e o 5 não multiplicam, não divide 6. Não tem nem como, se for ver na tabuada do 4 e do 5, o 6 não vai aparecer nos resultados. Tá? Então, isso é um divisor. É quando um número é múltiplo de outro.
tá? E quando eu consigo dividi-los exatamente, sem me restar nada, tá? Soube diferenciar múltiplos de divisor, eu consigo dar critérios de divisibilidade, para eu conseguir identificar isso mais rápido. Por exemplo, quando que eu sei que um número é divisível por 2? Né? O número é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Resumindo, em números pares. Qualquer número que seja par, ele é divisível por 2. 1548 é divisível por 2. 1.457.326 é divisível por 2. Por quê? Porque termina num número par. Tá? Quando o número é divisível por 3? Quando a soma dos valores absolutos, o que são os valores absolutos? A soma de cada número, a soma de cada algarismo, o resultado dela for divisível por 3. Por exemplo, 72. Como que eu sei que 72 é divisível por 3? Porque eu faço a soma dos valores absolutos. Eu pego 7 mais 2. 7 mais 2 é 9. E 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3. Significa que 72 ele é divisível por 3. 111. 111 eu faço o quê? 1 mais 1 mais 1, que dá 3. E 3 é divisível por 3. Quer dizer que 111 é divisível por 3. Então, o critério de divisibilidade por 3 é eu somar os valores absolutos de cada algarismo e o resultado dos valores absolutos for divisível por 3. Aí sim eu consigo. Lembrando que um número pode ter mais que um divisor, né? O 72 é divisível por 3, mas também por 2, porque termina num número par. Tem que sempre lembrar disso. Quando um número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos forem 0 ou formarem um número divisível por 4. Por exemplo, os dois últimos algarismos aqui, ele é 0, 0. São 2 zeros, ele é divisível por 4. Se for assim, e os dois últimos for divisível por 4, significa que o número inteiro também é divisível por 4. Então, 732. 32, se tu dividir por 4, dá 8. Quer dizer, é divisível. Significa que 732 também é divisível por 4. Tá? Então, a divisão por 4 eu formo assim. Por 5, quando termina em 0 e 5. Né? Não falo nem e, ou. Né? Porque o 500, o 325, né? Terminou em 0, terminou em 5. Não precisa ser 2 zeros, pode ser um 0. 2 zeros tem que ser só por 4. Tá? Então, o 500 ele é divisível por 4, ele é divisível por 2 e é divisível por 5. 6. Quando é divisível por 2 e... É importante a gente ler e por 3. Tá? Ah, o número é só divisível por 2, então vai dar para dividir por 6. Não. Para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e por 3. Tipo o 72. O 72 é divisível por 3 e por 2. Se ele é divisível por 3 e por 2, significa que também é divisível por 6. Por 9. Por 9 é a mesma regra da divisibilidade por 3. A soma dos valores absolutos, o resultado delas, tem que ser divisível por 9. Se for, o número em si é divisível por 9. Por exemplo, 2.538 seria o quê? Seria 2 mais 5 mais 3 mais 8. 8 mais 2 é 10, 10 mais 5 é 15, 15 mais 3 é 18. 18 é divisível por 9. 18 por 9 é 2. Significa que 2.538 é divisível por 9. 504. 504 seria 5 mais 0 mais 4, que dá 9. 9 é divisível por 9, quer dizer que 504 também é divisível por 9. Tá? E por 10, quando o número termina em 0. Qualquer número que terminar em 0 é divisível por 10. Significa, por exemplo, 500. O 500 é divisível por 2, por 4, por 5 e por 10. Né? Porque ele entra em todos os casos de critérios de divisibilidade. Certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí abaixo. Muito obrigado, abraços e valeu!